Estamos aqui também nos estúdios da CNN Brasil com o Emanuel Pessoa. Ele segue com a gente para a gente seguir atualizando esses detalhes. E Emanuel também está aqui junto com a Fernanda Manhota, a professora da FAAP, e que está falando com a gente direto de Washington. Só por isso que a professora não está aqui, porque pelo nosso histórico aqui na CNN Brasil, com a professora, com o Emanuel também, eles estiveram com a gente aqui conosco em 2020 nas eleições presidenciais, vararam a madrugada com a gente acompanhando toda a apuração e estão novamente com a gente para a gente entender esse cenário especificamente. Emanuel, quero que você fale um pouquinho sobre o que você pode destacar sobre esse cenário envolvendo democratas e republicanos. Na sua avaliação, pelas projeções que temos e pelas apurações que estão mostrando agora, estamos mostrando em tempo real, o cenário realmente é de que os republicanos, com o tempo, vão acabar levando a maioria em alguma casa? Qual que é a sua avaliação? Muriel, realmente 2 anos atrás, eu lembro, eu e a Fernanda aqui, alguns dias aqui da semana a gente madrugou. A Fernanda agora também, de certa forma, vai madrugar até mais por causa do fuso horário. Acho que você está 2 horas para trás, né, Fernanda? Alguma coisa assim. Então, prazer te rever, ainda que virtualmente. Muriel, uma coisa que às vezes passa batido para o telespectador aqui no Brasil é o sistema de votação americano. O que acontece? Nos Estados Unidos, a eleição para a Câmara dos Deputados é uma eleição distrital. Então, para a gente entender isso, que é importante, que é o que explica por que lá só tem 2 partidos. Na verdade, não só tem 2 partidos. Os Estados Unidos têm dezenas de partidos, mas só existem 2 partidos competitivos, o que faz com que, na prática, os Estados Unidos da América sejam um regime bipartidarista. Como é que funciona, então, essa eleição? No Brasil, quando nós vamos eleger um deputado estadual, um deputado federal, o que nós chamamos de colégio eleitoral daquela disputa é todo o Estado. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, quando alguém vai concorrer a deputado federal para São Paulo, essa pessoa pode receber votos em Ourinhos, ela pode receber votos na capital, ela pode receber votos em Presidente Prudente, ela pode receber votos em Ribeirão Preto, em qualquer cidade do estado de São Paulo, em qualquer bairro. Nos Estados Unidos, como é um sistema distrital, cada estado é dividido em tantos distritos eleitorais quanto hajam assentos em disputa. E aí, aquele candidato a deputado federal, ele é eleito pelo seu distrito. O que isso faz na prática? Isso torna que aquele candidato que vai concorrer uma pessoa normalmente mais conhecida da região. Por quê? Porque como o distrito eleitoral, o colégio eleitoral daquela eleição para deputado daquela vaga é muito pequeno, aquela pessoa tem que fazer uma campanha em que ela realmente tem que procurar os cidadãos da região, em que ela realmente é cobrada. Tanto é que é uma tradição nos Estados Unidos que os eleitores americanos, quando eles não estão satisfeitos com uma política do seu congressista, eles escrevem cartas. Enquanto aqui no Brasil, isso é algo muito mais incomum e muito mais raro. Então, dentro dessa perspectiva, isso gera a seguinte situação. Como você tem uma eleição numa zona menor, é como se a gente imaginasse aqui em São Paulo, que o centro de São Paulo fosse um distrito eleitoral e ele elegesse o seu deputado federal. O que aconteceria? Votaria nesse deputado as pessoas que moram nessa região, o que torna mais fácil cobrar. Se torna mais fácil cobrar, é muito mais fácil aglutinar as pessoas em apenas 2 partidos. Por quê? Porque passa a ser muito mais importante as ideias específicas que aquele candidato tem para a economia e pauta de valores, porque fica muito mais fácil de entender como aquilo afeta aquela região especificamente. Basta você verificar, por exemplo, que a Inglaterra, que também adota um sistema distrital, como os Estados Unidos, tem 3 partidos competitivos. Então, por conta disso, nos Estados Unidos, o peso de coisas como a inflação, o peso do aumento da gasolina, o peso do aumento do custo de vida, acabam se tornando decisivos em eleições como essa, porque é muito mais fácil para a população cobrar de um determinado deputado que ele apoiou ou não apoiou alguma norma, alguma lei, alguma política federal que eles entendem que colaboraram para a inflação. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje nos Estados Unidos entendem que o pacote trilionário que o Joe Biden passou, ou Build Back Better, seria um dos responsáveis pelo aumento da inflação. Várias dessas pessoas entendem que, por exemplo, políticas ambientais do Biden também seriam responsáveis pela inflação. Por quê? Porque ele bloqueou um gasoduto, o Keystone, que ele diminuiria o custo de petróleo nos Estados Unidos e ele também dificultou mais licenças de petróleo que vinham sendo expandidas no governo Trump.
Então, com a questão da guerra da Ucrânia, essa diminuição da possibilidade de os Estados Unidos extraírem mais petróleo, extraírem mais óleo de xisto e trazer mais facilmente petróleo de um estado para o outro, evidentemente ajudou a impedir uma escalada menos rápida do preço do petróleo. Então, os eleitores, eles punem ali os seus deputados, porque conhecem na região, que votaram. No Brasil, é comum a gente ver, muitas vezes, essa dissociação. Você tem situações em que um partido que às vezes colaborou com um problema econômico ou que estava comandando o Brasil, cavalgando a economia num momento ruim ou bom, não ter uma mesma correlação como nos Estados Unidos. Então, essa correlação se torna mais fácil porque as pessoas conseguem cobrar diretamente os seus representantes. Então, as regiões, o Lorival falou isso mais cedo, as regiões americanas mais atingidas pela inflação, mais atingidas pelo aumento do preço da gasolina, os eleitores democratas daquelas regiões não estão indo votar. Por quê? Porque eles não vão votar republicanos, mas eles também não querem dar o apoio ao Partido Democrata. É uma forma de punir os seus representantes. Então, por conta disso, é muito provável, sim, é praticamente dito como certo na imprensa americana, que o Congresso, a Câmara dos Deputados, será republicana. O Senado, há um grande indício de que ele ficará 51 a 49, mas não dão a mesma certeza que dão para a Câmara dos Deputados.